Estenda a sua mão aqui para o altar. Vamos pedir para que Deus continue nos abençoando, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, dando sequência, Senhor, neste culto que prestamos a Ti. Nós só queremos entregar, mas agora chegou a hora de receber uma palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já falou com Teu Filho, Teu servo, e que Ele seja uma ferramenta, seja um canal de bênção nesta noite para a Tua igreja. Ao mesmo tempo, Senhor, repreende em nós todo espírito contrário, todo demônio que venha roubar, Senhor, a nossa atenção, o nosso foco, que o nosso coração, a nossa mente esteja preparado, que nós estejamos famintos, sedentos por uma palavra Sua. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Tome o seu lugar agora. Eu gostaria que você cumprimentasse essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Dá um sorriso bonito para essa pessoa. Diga para ela o quanto ela é importante. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és maravilhoso. Quantos podem perceber a presença dele aqui? Eu estou com expectativa alta para o que Deus vai fazer nessa noite. E eu gostaria que você aumentasse as suas expectativas também. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 11. Enquanto você vai procurando, vou pedir para os meninos entregarem para você um cartão que tem mensagens muito importantes. Nós estamos numa série de mensagens que se chama Jesus Puro e Simples, onde nós falamos sobre os milagres de Jesus e como Jesus se revela através dos milagres. Então, enquanto você pegar, depois você pode dar uma olhada melhor. E aí está descrito algumas mensagens que nós já tratamos, falamos, compartilhamos, e outras que em breve pregaremos. Vamos fazer uma exposição breve, mais profunda das Escrituras. Diz o texto: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. João, capítulo 11, no versículo 1. Agora eu já estou no versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora pula comigo, por favor, para o versículo 17 do mesmo capítulo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Versículo 21. Maria disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui... Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora você pula comigo, por favor, para o versículo 33, que diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Somente até aqui. Feche os seus olhos comigo mais uma vez. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra hoje. Eu te peço, vem sobre nós. Venha sobre nós, meu amigo mais íntimo. Venha sobre nós e revela-nos a Tua glória. Senhor, nada mais nos satisfaz, apenas contemplar a Tua glória e Te glorificar. Para isso nascemos, para isso existimos. E que o Senhor seja o centro dessa mensagem, que o Senhor seja o centro dos nossos corações. Volta os nossos olhos para Ti agora, eu te peço. Se você concorda com essa oração, aplauda o nome de Jesus, por favor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós precisamos entender por que o Evangelho de João foi escrito. E ele foi escrito em meados de 80 depois de Cristo. Isso quer dizer que das histórias até o registro demoraram praticamente 50 anos. João escreve o seu Evangelho junto com Apocalipse e suas cartas, depois de já ter vivido uma história com Jesus e com seus apóstolos, e depois também de ter pregado muito sobre Jesus, refletido muito sobre essas histórias. E ele registra 7 milagres no seu Evangelho. Ao contrário dos outros evangelistas, ele faz questão de registrar esses 7, porque o Evangelho dele é considerado não sinótico. Ele não é semelhante aos outros evangelhos. Você pode perceber que só João consegue narrar a história de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. Os outros evangelistas não fazem isso. Só João narra o episódio onde Jesus ressuscita Lázaro. Só João narra o episódio onde Cristo transforma a água em vinho em João capítulo 2. E só João narra a conversa que Jesus tivera com Nicodemos, o que faz dele um evangelho especial. Ele registra 7 milagres que os teólogos acreditam que representa a divindade de Jesus, a perfeição de Jesus em sua obra. E os milagres marcaram a vida de João de forma tão extraordinária que ele não se esqueceu. Depois de 50 anos passados, ele ainda se lembrava com detalhes, com minúcias, aquilo que tinha acontecido. E os milagres na Bíblia são chamados também de sinais. Por isso a gente está estudando esses milagres, porque todo sinal aponta para alguma coisa. E todo sinal que Jesus faz aponta para a glória de Deus. Eu vou repetir: todo sinal que Jesus faz tem o objetivo de mostrar a glória de Deus. Eles não são milagres apenas para resolver uma situação temporária, porque os milagres são provisórios. Você está comigo aqui? Os milagres são provisórios porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro foi um dos poucos homens que conseguiu morrer 2 vezes. Ele não está vivo até hoje. Então o milagre resolve só
uma parte da existência. O milagre resolve só uma parte e um lado da eternidade. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele morreu de novo. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Isso quer dizer que os milagres são provisórios, mas eles revelam a plenitude do que será revelado no fim dos tempos, no fim das eras, quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido. Então o que Jesus fazia ao fazer milagres? Ele estava mostrando, no reino que eu estou propondo para vocês, é assim que se vive. Não tem dor, não tem morte, não tem choro. E você percebe que ninguém nos 4 evangelhos permaneceu morto diante da presença de Jesus, porque não tem como aquele que é vida aceitar a morte. Por isso ele veio para vencer a morte, para vencer o pecado. Então Jesus está apontando para ele mesmo. E por que esse milagre é tão extraordinário? Porque ele é o 7º. Ele revela assim a sua glória para os seus discípulos. E você vai encontrar no versículo 1. Acompanha comigo, por favor, fica com a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer essa mensagem o mais expositivo possível. Então a gente vai sim dar uma chapadinha na presença de Deus, mas eu gostaria que você fosse o mais bíblico possível, que a palavra de Deus tem um poder extraordinário no meio do seu povo. No versículo 1, a Bíblia diz que esse homem Lázaro era de Betânia. Todo mundo sabe que suas irmãs eram Maria e Marta. Todo mundo sabe também que Marta era uma pessoa mais ativa, enquanto que Maria era uma pessoa mais contemplativa. Só que é interessante que João faz questão de narrar que Maria era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Isso só vai acontecer em João capítulo 12. A gente está em João capítulo 11. Mas como João já tinha visto aquelas coisas acontecerem, ele está antecipando, porque na contemporaneidade dele, as pessoas ouviram falar daquilo que Maria fez em João capítulo 12, porque Jesus mesmo disse que aquilo que ela fez, enquanto fosse pregado e anunciado o evangelho, todos saberiam da fama dessa mulher, todos saberiam dessa coisa incrível que ela fez. Então é incrível também que todos os evangelhos registram esse fato: Maria aos pés do Senhor Jesus, entregando o que ela tinha de mais precioso, um perfume caríssimo, que era equivalente a 1 ano de trabalho. Ela joga aos pés de Jesus, ela pega os seus cabelos, provavelmente tira o véu e limpa os cabelos, limpa os pés de Jesus com seus cabelos, enxuga com seus cabelos. Isso é incrível, porque aqueles que são loucamente apaixonados por Jesus deixarão sempre uma marca. Eu não estou falando que você vai ser famoso, eu não estou falando que você vai ter um nome que vai estar em todos os cartazes do Brasil, você vai pregar em grandes conferências. Não, eu estou falando que se você decidir gastar a sua vida aos pés de Jesus, você deixará marca, pelo menos naqueles que estão ao seu redor, pelo menos naqueles que virem a sua devoção, o seu amor, a sua paixão. E é isso que eu quero, irmãos. Eu não quero ser um pastor que é um bom orador, que é eloquente em palavras apenas. Eu quero ser alguém completamente apaixonado por Jesus, ao ponto de entregar tudo, e todos na casa perceberem, tem alguma coisa diferente, a fragrância mudou o ambiente. Só aqueles que são loucamente apaixonados por Jesus deixam marcas. Só que uma coisa que esse texto vem nos mostrar e nos alertar também, no versículo 3, é que o texto diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E o grande problema que vivemos é que nos venderam a ideia de que ser de Jesus é o mesmo que estar livre de qualquer problema. A teologia da prosperidade fez um mal enorme para a nossa mente, porque a gente não consegue entender que os amigos de Jesus também adoecem, os amigos de Jesus também sofrem, os amigos de Jesus também passam por dificuldades e provações.
Estar com Jesus não garante que você não vai passar por problemas. Te enganaram. Mas garante que Ele saberá e que Ele estará com você. Será que isso é suficiente para você? Porque olha para mim, as irmãs de Lázaro esperavam que só o fato de Jesus saber que Lázaro estava enfermo seria o suficiente. Elas mandaram um mensageiro para falar para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. Não falaram nada além disso. Não disseram: Jesus, vem logo. Não disseram: Jesus, faz tal coisa. Só falaram: Jesus, está sabendo, né? O meu irmão está doente. O que elas estão querendo dizer? Só o fato de Jesus conhecer o meu problema é suficiente para mim. Eu gosto de gente que ora. E eu gosto de gente que ora em qualquer circunstância. Tem pessoas que enfrentam problemas e vão recorrer a outras pessoas que não podem resolver o problema. Eu vim dizer para você nessa noite que a única alternativa é Jesus. A única solução é Jesus. Quando você ora, sabe o que você está fazendo? Você está mandando um mensageiro levar a sua carta para Jesus. E sabe, existe um mensageiro chamado Espírito Santo, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz aquilo que nós não conseguimos traduzir. Ele interpreta as nossas lágrimas e leva para o Pai. E o Pai sabe aquilo que nós estamos vivendo. O Pai olha para nós, e mesmo que Ele demore, Ele sabe. E se Ele sabe, é suficiente. Porque esse Pai que garante que saberá, também garante que estará conosco. Está fazendo sentido para alguém? Porque não é se você passar por provações, é quando você passar. É uma garantia, irmão. Você está andando com Jesus, você vai sofrer, você vai ficar doente, sua família vai sofrer algumas coisas, você vai ter briga no seu casamento, você vai ter problema com a criação dos seus filhos, você vai ter os diversos problemas que qualquer um tem, mas uma garantia você tem a mais: Ele está com você. Sabe o que o profeta Isaías diz? Isaías 43, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão brasas. Meu Deus do céu, sabe o que Deus está falando para alguém hoje? É que não é se você passar pelas águas, é quando você passar. Você vai passar, você vai sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Aleluia! Ele garante que a gente tem aflições, mas também garante que estará conosco. Só que o versículo 6 é ainda mais chocante para mim, porque a Bíblia diz que Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele espera, ele demora de propósito. Ele disse para o mensageiro: essa doença não terminará em morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Isso aqui é incrível, porque Deus está na pessoa do Filho esperando para revelar o seu poder. Isso aqui fala sobre a soberania de Deus. Ele não vai agir do jeito que a gente quer e quando a gente quer. Ele age de acordo com sua própria vontade, com seu próprio plano, com seu próprio querer. Você não tem poder para colocar Deus na parede e falar: eu determino, é agora que o Senhor tem que agir, é agora que o Senhor tem que fazer. Não é desse jeito, irmão. Dá uma segurada aí. Jesus vai falar: relaxa, fica tranquilo, fica de boa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já enfrentei isso muitas vezes. Talvez por ser pastor, você acha que você vai receber a resposta mais rápido, mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que você espera. É muito melhor. Isso não quer dizer que Deus colocou a doença em Lázaro, mas quer dizer que Ele trabalha para que através da doença o povo veja quem Ele é.
todos percebam quem Ele é. Quão grande é o seu poder, quão grande é a sua majestade. Sabe por quê? Porque quanto mais difícil fica, mais Deus revela a sua glória. Quanto mais complicado se torna, mais Deus revela a sua glória. Quanto mais doente Lázaro fica, mais dependente de Jesus ele se torna. Quanto mais você sofre, mais você percebe, eu preciso dele, sem ele eu não sou nada. E assim ele revela a sua glória. Sabe de uma coisa, irmãos, eu quero trazer essa palavra profética para nós. Deus está vendo como a igreja brasileira tem se tornado doente, mas quando o avivamento irromper, todos vão saber, foi Ele. Não foi por causa de uma programação, não foi por causa de uma música legal, não foi por causa de uma boa pregação, não foi por causa de uma igreja local, não foi por causa de uma denominação, não foi porque a gente atraiu Ele de alguma forma. Foi por causa dele, foi porque ele quis, foi porque ele desejou, foi porque ele faz do jeito que ele faz, do jeito que ele quer. Ele olha para a igreja e ele vê que está ficando doente, mas ele espera, ele aguarda, ele espera, mas ele vai se revelar. E quando ele se revelar, irmão, essa igreja não vai suportar, você não vai aguentar. Eu não vou ficar precisando fazer apelo para você fazer alguma coisa que você já deveria ter feito. Você vai simplesmente ser constrangido pela presença do Senhor. Porque quando Deus se estabelece num lugar, é o povo que pergunta: como que eu faço para ser salvo? Quando Pedro prega pela primeira vez em Atos 2, é o povo que pergunta: o que eu faço para ser salvo? Não é Pedro que está falando: ó, creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Não, é o povo que tem o clamor, é o povo que entende. Meu Deus, a glória de Deus é muito grande aqui. Eu não entendi nem o que ele falou aqui, mas eu sei que alguma coisa diferente está acontecendo. Quando ele se revelar, você vai entender, não tinha como ser outra pessoa, porque ninguém pode trazer à vida o que estava morto. Oh, Espírito Santo. Sabe, Jesus está falando para pessoas aqui: espera um pouco para que a minha glória se manifeste. É quando você não tem mais jeito de trabalhar, é quando você não consegue mais pelos seus próprios métodos, é quando você se torna completamente dependente do Espírito Santo. Estratégias podem impedir que os seus negócios entrem em falências, métodos podem impedir que a igreja morra, remédios podem aliviar a dor, mas só Deus pode ressuscitar alguém. E sabe o que é avivamento? Avivamento é Deus trazendo à vida aquilo que estava morto. Ninguém consegue fazer, irmão. Eu não consigo, a igreja não consegue, o pastor não consegue, ninguém consegue, só Deus consegue. E aí você precisa mandar um recado, sabe, para que um avivamento aconteça verdadeiramente, precisa acontecer algo. Alguém precisa estar disposto a enviar cartas para Jesus, a encher o saco de Jesus, falando: Jesus, o Senhor está vendo, né? Jesus, o Senhor está vendo meu filho, né? Jesus, o Senhor está vendo a minha situação, né? Jesus, o Senhor está vendo como está a sua igreja, né? E Ele vai fazer alguma coisa. Por isso eu creio, irmãos, que quando virem o que Deus fará através dessa igreja local, uma igreja sem influência, sem qualquer tipo de fama, vão dizer: foi ele, não foi o pastor Tiago. O pastor Tiago é muito inferior, é muito insuficiente para fazer isso. Foi Cristo. E sabe o que vão dizer? Toda a glória seja dada ao nome de Jesus, porque Ele fez grandes coisas no nosso meio. Sabe, irmãos, Deus não se revela numa história apenas para poupar o sofrimento de alguém. Cristo está deixando claro: ó, eu não vou ressuscitar, eu não vou fazer algo por Lázaro, por causa de Lázaro. Não é porque eu amo Lázaro, não é porque Lázaro é digno da minha presença, não é porque Lázaro se esforçou ao ponto de fazer com que meu coração se compadecesse e eu fosse atrás dele. Não é por causa de Lázaro, mas é para que a glória de Deus se revele. Deus
não faz coisas apenas para abençoar você, apenas para poupar você de algum sofrimento. Ele faz coisas porque Ele tem interesse em revelar a sua glória. Isso pode não fazer sentido para alguém, porque Lázaro morreu, sim ou não? E como é que fica a palavra de Jesus dizendo que não seria para a morte? Paradoxo? Contradição? Ele morreu, mas é para que a glória de Deus seja revelada. Aí você pode dizer, mas ele morreu, pastor. Mas enquanto a glória de Deus não for revelada, o propósito ainda não se desenrolou totalmente. Enquanto a glória de Deus não for revelada, o plano de Deus ainda não foi cumprido totalmente. Então não estou nem aí se ele morreu. Eu estou aí para a palavra daquele que me garantiu que a glória de Deus vai ser revelada através da minha dor. Então, irmão, você precisa caminhar com essa mentalidade. Você precisa caminhar pensando, se eu for curado ou se eu ficar doente, que a minha vida seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória. Você não está entendendo? Então, se Lázaro morresse, e se isso fosse para a glória de Deus, tá bom. Se eu morro, não deixo um legado, não deixo uma história brilhante, mas eu morro para a glória de Deus, é suficiente. Porque Deus não está fazendo coisas para promover pessoas, para promover o nome de Lázaro, Maria e Marta. Deus está fazendo coisas para promover o seu próprio nome. Porque Ele sabe que ninguém é capaz de suportar tamanho reconhecimento, tamanha glória. Aí eu pergunto para você, alguém aqui quer ser usado como instrumento para a glória de Deus? Vai doer, se você tiver que morrer para isso. Sabe, irmãos, o mesmo João que escreve o Evangelho de João também escreve Apocalipse. E lá a gente vê como Deus trata a sua glória, como os anjos, aqueles seres que estão ao redor do trono, tratam de maneira tão importante a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse. Oh, santo! Santo, santo! Até agora eu não pedi para ninguém dar glória a Deus, e tem gente glorificando. E é engraçado, porque você não precisa pedir quando a glória de Deus se manifesta. O fogo de Deus é auto-anunciável. Apocalipse no capítulo 4, no versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E isso aqui é muito incrível. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A glória de Deus no ambiente faz com que as pessoas entreguem, confiem, depositem nele. Olha aqui para mim. Isso aqui é uma parábola. Isso aqui que eu vou contar não é algo que aconteceu realmente, porque ninguém pode vislumbrar aquilo que acontece no trono do céu, a não ser por revelação. Mas a parábola diz
que um homem chegou no céu, e esse homem foi religioso, ele foi fiel, ele amou a Deus de todo o coração, tentou amar o próximo como a si mesmo, e ele recebeu, quando chegou lá, uma coroa de ouro maciço. Só que ao colocar essa coroa na sua cabeça, ele caiu de joelhos. A coroa era pesada demais. A coroa era muito maior do que o peso dele poderia suportar. E ele olha para Jesus, que está sentado ao trono, e ele diz: Jesus, por que essa coroa é pesada demais? Por que essa glória eu não estou conseguindo carregar? Jesus sorri para ele, mostra os cravos na mão, mostra os cravos na outra, e ele diz: é porque, meu filho, a glória não é para ser carregada, é para ser entregue. E aquele homem tira sua coroa, lança aos pés daquele que é digno, e assim ele consegue viver leve. Porque enquanto você achar que a sua vida é sobre você, você vai viver com um fardo pesado. Enquanto você pensar que essa igreja gira em torno de você, você vai vir aqui com o desejo de apenas receber, apenas sugar. Ah, porque ninguém me cumprimentou. Ah, porque ninguém me notou. Ah, porque ninguém me viu. Ah, porque Deus não me vê. Ah, porque eu não sou reconhecido o tanto que eu deveria. Não é sobre você, é sobre aquele que está sentado no trono. Tira a coroa e leva aos pés daquele que é digno de receber glória e de carregar, porque ele consegue. Se ele aguentou carregar a cruz, ele aguenta carregar a glória. Vamos lá, vamos lá. Se ele aguentou carregar o peso dos seus pecados, ele também é digno de carregar a sua adoração, de carregar a sua glória. Aleluia, Jesus, nós te damos glória, Senhor. Nós te damos honra, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Não existe outro como tu, Senhor. Oh, Santo, honra, glória, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nos ajuda a viver para a sua glória, Senhor. Mesmo que na doença, mesmo que no desemprego, mesmo que em qualquer circunstância, Senhor. No versículo 24, João capítulo 11, vou tentar terminar. Jesus olha para Marta e ela fala: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. O que Marta está pensando que vai acontecer é no fim, mas Jesus antecipa a realidade. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está falando para nós aqui: a morte não é mais um problema, uma vez que ele venceu. Eu sempre digo isso, mas Jesus colocou um cântico novo na boca dos discípulos, e esse cântico é cantado até hoje. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ele venceu, nem a morte pôde contê-lo. Sabe por quê? Não existe caso perdido para ele.
Talvez você chegou aqui, eu quero fazer uma aplicação a isso na sua vida. Talvez você chegou aqui e você pensa, não, mas eu já orei demais pelo meu pai e ele nunca se converteu. Eu já orei demais pelo meu filho e ele nunca se converteu. Eu já orei demais por muitas coisas que nunca aconteceram, mas não existe caso perdido para ele. Nem a morte, que é a vilã principal, a vilã final, pôde contê-lo. Você acha que alguma coisa pode parar esse Deus? Você acha que alguma coisa pode impedir esse Deus de fazer alguma coisa que Ele queira? Depois de Jó tanto sofrer, ele entendeu essa mensagem. Eu quero compartilhar com você o que Jó falou na altura do capítulo 40 do seu próprio livro. Ele louvou ao Senhor, porque enquanto ele orava, Deus o abençoava. Então ele olha para os céus e ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Então ele conclui a frase dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos pode se frustrar. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ela não entra em conflito com a vontade humana, porque enquanto o homem está lutando para vencer, Deus vence o homem. Deus é mais poderoso, Deus é um homem mais valente. Irmão, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo, não tem ninguém que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. A sua fé está firmada em uma coisa, em uma certeza: Cristo ressuscitou. É por isso que eu vou todas as semanas e eu oro pelas pessoas na rua. E quando eu oro por essas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, eu oro com a certeza de que elas vão ser curadas instantaneamente. Sabe por quê? Uma coisa que a gente não entende. Para você que está evangelizando com a gente, você tem que caminhar entendendo que a vitória já está vencida, a batalha já está ganha. Você chega com autoridade porque você está pregando um Jesus que está vivo realmente, um Jesus que vence a morte, um Jesus que vence qualquer coisa, vence a objeção dos homens. Ele vence, Ele é vencedor. Sabe, uma pessoa no corredor da morte diria qualquer coisa para escapar dela. Mas um cristão é alguém que abraça a morte como uma velha amiga, porque sabe que ela não é o fim, sabe que é apenas a porta de entrada para uma vida superior. Vou repetir. É por isso que mártires morreram cantando, morreram dizendo que Ele seja glorificado. Por isso que vários homens se entregaram para a morte, dizendo que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Porque eles olham para a morte e eles não têm mais medo delas. Eles não têm mais medo, porque sabem que a partir do momento em que a gente morre e nós estamos em Cristo, não tem mais morte. Já passou da morte para a vida. Vamos lá. Eu sei que eu vou ser pastor dessa igreja por muito tempo, e eu vou repetir ao longo dos anos o que eu desejo. Mas eu quero muito que essa igreja faça uma festa. Quando eu morrer, eu quero que cheguem no meu túmulo e falem: glória a Deus, ele está com o melhor amigo dele agora. Ele está mais pertinho do trono. Ah, meu irmão, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo da morte. Não tenha medo das circunstâncias contrárias. Não tenha medo de homens. Não tenha medo de potestades. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo dos demônios. Tema aquele que pode dar a vida e pode dar a morte. E aquele que pode dar a vida decidiu dar a vida para você que nasceu de novo. Aleluia. Só que aqui no versículo, obrigado Jesus, 35, que é um dos dois versículos menores da Bíblia, o outro é não matarás. Jesus chorou. Charles Spurgeon diz: ele chora, mas não por falta de poder. Ele poderia ter evitado a morte de Lázaro, mas permitiu para que a glória de Deus fosse revelada. Suas lágrimas são a ponte entre sua divindade e sua humanidade. Por mais que ele saiba o que ele vai fazer, eu já disse isso, ele ainda se compadece. Ele ainda tem amor para dar.
Ele não apenas resolve o casamento, Ele chora com você no meio dele. Ele não apenas resolve a sua vida, Ele consegue se compadecer, consegue sentir a dor que você está sentindo. E aí no versículo 39, acontece uma objeção por Marta. Acompanha comigo no versículo 39. A Bíblia diz: tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Marta está falando: Senhor, mas você não está vendo a situação? Eu acho que você não está entendendo. Senhor, não tem mais o que fazer. Sabe quando você chega nesse momento que você fala: não dá mais para fazer nada, não consigo mais nada. Não tenho mais o que fazer, já era, não está vendo, Jesus? Mas sabe o que está acontecendo aqui, gente? Jesus precisa interromper Marta e falar assim: eu não falei para você que se creres verás a glória de Deus? Fala para alguém aí, por favor: se você crer, você verá a glória de Deus. Êxodo 33, Moisés, ele olha para Deus e ele implora. Sabe o que é implorar? Ele está pedindo com fervor, está pedindo com ânimo: Senhor, mostre-me a tua glória. Moisés está implorando para ver a glória de Deus. E aí Deus fala: ninguém pode ver a minha glória e viver. Só que no Novo Testamento, Deus está querendo manifestar a sua glória. E Marta está falando: mas já cheira mal. Vamos lá, meu Deus do céu. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, irmão. Moisés implorou para ver a glória. Jesus está falando: se você crer, você vai ver a glória. Mas peraí, Jesus, está cheirando mal. Não tenta convencer o Deus do impossível, irmão. Você sabe que Deus, Ele vê a situação na igreja do Brasil, e Ele vê que está fedendo, Ele vê que está cheirando mal. Ele vê gente vendendo área VIP na igreja para participar de culto. Ele vê ministros caindo em pecado. Ele está vendo que está fedendo. Ele vê pessoas se apostatando. Ele vê gente que falou que Jesus era a única saída, a única alternativa, a única esperança, se apostatar da fé e abandonar. Ele vê como a igreja está, e ele sente que está fedendo, mas ainda assim ele vai revelar a sua glória. Irmão, eu estou te chamando para crer no impossível, crer no que Deus vai fazer e não no que está acontecendo. Crer no avivamento que virá e não na circunstância que está nos assolando. Crer na realidade do tempo do fim e não naquilo que a gente está enxergando. Ah, pastor, mas os adolescentes não se comprometem, eles não vêm à igreja, eles só querem saber de celular, de jogos. Mas um dia Deus fará com que os olhos desses adolescentes se voltem para aquele que é digno de receber glória e honra. Porque no país de Gales tinha um monte de adolescente também perdido, mas um adolescente chamado Evan Roberts começou a orar desde os seus 16 anos, e ele dizia: dobra-me, Senhor, dobra no Senhor. Enquanto Deus via a realidade da igreja fraca, apática, ele decidiu revelar a sua glória. E a mesma coisa aconteceu em Rua Azusa, a mesma coisa aconteceu na Bênção de Toronto, e a mesma coisa está para acontecer no tempo do fim. Deus vai olhar para a igreja que está cheirando mal, que está fedendo, que está com circunstâncias contrárias contra ela, mas Ele vai olhar e vai dizer: se você crer, você verá a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus quer mostrar a sua glória na sua vida, mas você tem fé suficiente para tirar a pedra, mesmo que esteja fedendo? Você crê no Evangelho o suficiente para saber que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu?
Obrigado, Jesus, pela sua presença. Oh. Se Jesus falou que não é para a morte, é porque não é para a morte mesmo. Ele promete e Ele garante. Eu quero pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Nós amamos sua presença. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Que dará na macede, na mas. No balacandara la macide, ana. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor virá. Eu sei que o seu governo será estabelecido na igreja. Eu sei que o seu nome vai ser proclamado. Eu sei que milagres acontecerão para a tua glória. Vem, Deus. Feche os seus olhos comigo nesse momento. Feche os seus olhos comigo. Espírito Santo, enche essa casa. Com temor e tremor. Temor e tremor. Senhor, até os demônios sabem o que o Senhor está prestes a fazer, mas ajuda as Martas dessa casa a compreenderem que não é sobre o fedor que está exalando do morto, mas é sobre a glória de Deus que vai se revelar. Ei! A glória de Deus se revela em detrimento da vontade do homem, em detrimento dos empecilhos que o homem coloque. Deus vai se revelar. Vem, Espírito Santo, vem. Derrama dons nessa casa. Derrama do teu poder agora. Derrama dons agora. Derrama poder do teu Espírito. Derrama cura. Derrama esperança. Eu te amo. Eu te amo. Eu sinto de dizer para você, missionária, Deus está falando, nada vai impedir aquilo que eu vou fazer na sua história. Nada pode impedir você de me servir. Tu és a minha serva. Tu és uma filha amada.
Eu coloco todas as coisas no lugar. O Senhor coloca todas as coisas no lugar. Mais, toca nela agora. Toca nela agora. Toca nela agora. Mais, 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 mais. Ira la 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 masiria na na. Vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós. Jesus, eu não preciso encostar em ninguém, Jesus. Que a sua glória vai mover os corações aqui, Senhor. A sua glória vai se movimentar neste lugar. Deus vai renovar pessoas aqui. Deus vai renovar pessoas com a sua presença. Renova a fome e a sede, Jesus. Renova a fome e a sede, Jesus. O que Deus está prestes a fazer não tem a ver com homens, não tem a ver com programações, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com métodos de crescimento, não tem a ver com organização. Deus vai bagunçar a nossa organização. Deus vai bagunçar as pedras que colocamos, que impedem a glória dele de se revelar. Deus vai quebrar as mesas. Deus vai quebrar as mesas. Mais, Deus. Mais, Deus. Mais, Deus.